O Palmeiras empatou, hein? Palmeiras empatou com o Rony no finalzinho do jogo. Palmeiras 1, Internacional 1, lá no Beira-Rio. É um bom resultado pro Palmeiras? Não. Mas diante da situação, fazendo gol no final, foi um bom resultado, Bruno. Foi, né? O empate no Beira-Rio não é ruim. O que foi ruim foi perder pro Vitória em casa, né? Aquilo ali que foi complicado, né? Então o Palmeiras tem que tentar recuperar esse resultado em outro lugar, mas hoje empate no Beira-Rio não é um resultado ruim, não. O Inter é forte dentro de casa, não vive um grande momento, mas resultado dentro do normal e um time mais para titular do que para reserva. Só vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bruno, Palmeiras empata no final do jogo contra o Inter. Não é um bom resultado, mas empatando no ficou bom, ficou lucro. Ficou, né? Beira-Rio é difícil. O péssimo resultado foi pro Vitória semana passada. E o Abel colocou um time muito mais para titular do que para reserva. Acho que dá para considerar um time titular do Palmeiras, de titulares mesmo. O Zé Rafael ficou no banco, Felipe Anderson também. E o Rony estava no banco e entrou, mas o Rony não é um titular absoluto. Os dois laterais direitos no banco, mas nos últimos 3 jogos jogou o Giai. O Giai jogou os últimos 3. E jogou com 3 zagueiros. Acho que foi a principal novidade aí na formação. O Palmeiras, que na reta final do Brasileiro ano passado se acertou com 3 zagueiros, pode ser uma tendência aí para os próximos jogos, né? O Palmeiras voltando a utilizar o sistema de 3 zagueiros, que foi o sistema utilizado no jogo de hoje contra o Internacional. É o Palmeiras conquistando um ponto, fica ainda atrás do Flamengo, né? 6 do Botafogo, né? Fica a 6 pontos do Botafogo. Com o mesmo número de jogos. 43 do Palmeiras com o jogo, no 3 do Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Contra esse mesmo Internacional no Beira-Rio. Pode ficar 6 pontos dos dois primeiros colocados. 43, 40 e 37, né? E na próxima rodada tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E tem um jogo amanhã que é Fortaleza e Cruzeiro. Se alguém ganhar, passa o Palmeiras também. O Palmeiras cairia uma posição. Sim. Se tiver um vencedor amanhã, o Palmeiras cai. Se houver empate, não. Mas se houver um vencedor... Aí o Palmeiras cairia para 4º lugar. Que é uma coisa meio rara, né? Nos últimos tempos do Palmeiras. O Pepino Toro tá no jogo do Vitória, que alguém falou. Perder pro Vitória, agora esse resultado... Empatar com o Inter lá e aqui, os números, eu não vi o jogo, mas eu vi os números. Bem igual, né? Assim, maior posse de bola pro Palmeiras, meio que 60-40. Mas assim, em termos de finalização, total mais ou menos igual ali, a diferença muito pequena. No gol também não houve tanta diferença assim, né? Fez um jogo, tomou o gol e tentou reagir. Se tivesse mais 3 pontos, ganhando do Vitória, que foi a grande bobagem do Palmeiras no Brasileiro, a derrota pro Vitória, estaria 43, 40 e 40. Esses 3 pontos... Que é o jogo que ele botou o time bem reserva, como o Flamengo fez com o São Paulo ontem. O Inter, ele tem só 16 jogos disputados. Mas está em 16º. Ele ainda assim, ele não entrou na zona do rebaixamento. Com esse ponto, ele está fora da zona do rebaixamento, mas ele tem, com relação ao Corinthians, por exemplo, ele tem 5 jogos a menos. 5. Com relação ao Fluminense, que é o primeiro na zona de rebaixamento, 4. Ou seja, a situação do Inter, lógico, desde que ele faça alguma coisa desses jogos. Ele pode perder esses 5 jogos. É difícil, mas se ele fizer o normal, fizer 60, 70% dos pontos, ele vai lá para cima. Ao contrário do que parece aqui na tabela, ele tem esses 5 jogos, são 15 pontos. O problema, se ele fizer 10, ele vai lá para 31, por aí. Já a gente tá falando um tempão que o Inter joga menos. A não ser que eu esteja meio maluco olhando aqui, mas ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos sem vencer. Empatando ou perdendo. Quem? Inter. O Inter. Ele ganhou do Grêmio no dia 22 de junho. E depois, cara, entre Brasileiro e Copa Sul-Americana, né? Ele empatou ou perdeu. Caiu da Copa, da Copa do Brasil também caiu. Tira esses 2 jogos, então. Eu te falei quanto aqui? 10 jogos? 8 jogos no Brasileiro sem vencer. Ele tem que se coçar. Porque também não adianta você ter jogo a menos e não fazer ponto, né? Aí não ajuda em nada. Mas ele, dentro da normalidade, ele tem 21 pontos com 15 jogos, com 15 pontos para disputar. Teoricamente, ele poderia até 36. Eu vou te falar uma coisa, seria o 4º colocado. Eu vou te falar uma coisa. Provavelmente o Palmeiras cai a posição amanhã. Tem que ganhar. Porque se o Cruzeiro ganha, passa o Palmeiras. Se o Fortaleza ganha, passa o Palmeiras. E se o Fortaleza empata? Essa é a minha dúvida, porque ele vai igualar em ponto. O Palmeiras tem mais vitórias. Então. Aí não. 11 a 10. Então, se tiver qualquer vitória amanhã no jogo Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão, onde eu acho o Cruzeiro favorito. Na verdade, no Espírito Santo. Vai ser... Isso é uma loucura, é verdade. Ficaria a zica.
É verdade, o Ronaldo vendeu o mando de campo do Cruzeiro. Isso é uma vergonha, olha o tamanho do Cruzeiro. Nossa, como o Pedrinho deve estar puto com o Ronaldo, gente. E o Palmeiras, hein? Perde fôlego nessa briga pelo título brasileiro? Porque o Palmeiras é aquilo que eu falo. A gente lembra do ano passado. A hora que o bicho começou a pegar, o Botafogo sentiu, o Flamengo foi apático e o Palmeiras ganhou. Eu acho muito difícil você já eliminar da disputa o Palmeiras, porque ele tem disputado todos os títulos que ele entra desde a chegada do Abel Ferreira. É um momento ruim, mas do Palmeiras sempre se espera que saia, né, Bruno e Zé? Eu acho que ele, claro, tá vivo, tem todo o campeonato aí, mas o jogo com o Flamengo do Brasileiro, não da Copa do Brasil, é um jogo decisivo. É um jogo que ele não pode perder esse jogo. Se ele perder esse jogo, começa a ficar numa situação mais complicada. Não acredito que vai acontecer uma queda brusca esse ano, como aconteceu do líder do ano passado, que era o Botafogo. Acho que o próprio Botafogo é um time, esse ano, mais regular, mais preparado para lutar também pelo campeonato. E o Flamengo, então, é um time que está muito acostumado a vencer nos últimos anos, então não dá para esperar. Flamengo abre uma vantagem, ele vai despencar. Dificilmente isso vai acontecer. Então, esse jogo do domingo que vem é um jogo que deve ser levado muito a sério pelos dois, né? Vamos ver como eles vão encarar. Porque é um jogo que pode encaminhar algumas coisas. Se o Flamengo vencer, ele pode deixar o Palmeiras, um rival fortíssimo, bem para trás. Se o Palmeiras vencer, ele tá no bolo ali, ele fica junto ali com o Botafogo. Se o Flamengo vencer, se ele eliminar o Palmeiras, tá muito perto de acontecer na Copa do Brasil, tem o segundo jogo. Sim. Mas se ele eliminar na Copa do Brasil e depois tirar da briga do campeonato, pro maior rival é complicado, hein, gente? Porque o Flamengo é o maior rival do Palmeiras hoje. É complicado. 2 porradas assim contra esse rival é meio complicado. O confronto Palmeiras e Botafogo é bem lá no final, né? Vai ser lá no finalzinho do mês de novembro. Se fosse agora nesse meio, como tem Flamengo e Palmeiras e tem Botafogo e Flamengo. Tem Botafogo e Flamengo, então teríamos uma definição agora, sim, entre os 3, pelo menos. Mas esse Palmeiras e Botafogo fica lá na frente. Por isso que acho que, independente de qualquer coisa agora, ainda fiquem abertos. Se o Palmeiras conseguir a manutenção, pelo menos dessa distância, para o Botafogo, ele continua na briga. Não dá para tirar. Não disputa mais o título. Por exemplo, se ele for eliminado da Copa do Brasil, será uma competição a menos para disputar, dá mais foco para o Campeonato Brasileiro, mais fôlego do Campeonato Brasileiro. Mas se você imaginar, ele é 6 do Botafogo, eventualmente domingo ele pega o Flamengo. O Botafogo ganha o jogo dele, abre 9, né? Assim, acho que psicologicamente tem um impacto. Tem um impacto nisso, né? E o Botafogo, como disse o Bruno aí, eu acho que não vai repetir o que fez o ano passado, perder. E o mesmo se aplica ao Flamengo, que tem um confronto direto contra o Botafogo. Está a 3 agora com jogo a menos. Mas se abre 6, também já é uma distância que já complica. Daqui a pouco o Botafogo pode até pensar de escolher a competição. Vamos priorizar o Campeonato Brasileiro que a gente abriu aí. A gente abriu uma vantagem, vamos de Campeonato Brasileiro, deixa esse negócio de Copa do Brasil para lá. E vamos ver o que dá na Libertadores da América. Eu acho que ninguém desiste de Libertadores, né? Mas colocando mais foco e tem gente chegando ainda, jogadores contratados para entrar. Gente, tem o Almada para chegar ainda. Tem o Almada para chegar. O Almada tem de o nível. Matheus Martins, que acabou de chegar. De nível, eu acho que o Almada pode ser o melhor jogador do futebol brasileiro. Entrar no time agora. Tem muita gente boa para entrar na equipe. E o Palmeiras, eu acho que está num processo de reconstrução. Né? O Giai está começando a entrar no time, mas ainda não está entrando agora, né? O Maurício, o próprio Felipe, né? Felipe Anderson, está em reconstrução. Eu acho que o que o Palmeiras vai fazer no Campeonato Brasileiro depende muito do sucesso ou não dessa reconstrução que o Abel fez no ano passado e tem que fazer esse ano de novo. Agora, o Zé fala do Botafogo. Cara, tá para chegar o Almada. Sim. O Almada é jogador de nível europeu. Tudo indica, eu acho que já é confirmado, né? Que ele vem, fica só até o fim do ano e vai pra Europa, não é isso? Provavelmente sim. E vai pro Lyon. Cara, o Almada é nível pra ser melhor jogador do futebol brasileiro, Bruno? Pode ser. Ele é muito bom jogador. Ele Foi o 10 da Argentina nas Olimpíadas. Sim, ele estava na Copa do Mundo no Catar. Não jogou muito pouco, mas estava lá. Ele é campeão mundial com a seleção argentina. Ele jogou no Vélez muito bem, depois ele foi para os Estados Unidos. Ele foi para o Atlanta United. Então, ele é um jogador, eu gosto bastante. Acho um meia muito criativo, um bom jogador, um cara que
faz gols também, chega na frente para finalizar. É um belo reforço do Botafogo. O Botafogo ganha um meia de muita qualidade ali. Tem alguns meias muito bons no futebol brasileiro ali, Arrascaeta, Veiga, Matheus Pereira. Acho que ele tá no mínimo nesse nível aí. É um cara para jogar nesse nível, próximo desses jogadores aí, desses meias que hoje são os melhores do país. Hoje, nesse momento, eu acho que não dá pra gente não dizer que o Botafogo é o favorito ao título, gente. O Botafogo tá na frente do Flamengo 3 pontos. 3, né? 43-40. Mas com jogo a mais. Sim, com jogo a mais. Mas jogando melhor. Sim. Vale a pena dizer isso também. Mas jogando bem melhor que o Flamengo do brasileiro. Melhor do que o Flamengo de ontem, mas não melhor do que o Flamengo de quarta-feira. Mas que o Flamengo do brasileiro. Que o Flamengo do brasileiro é assim, se você pegar a média de jogos do Botafogo no brasileiro e a média de jogos do Flamengo no brasileiro, as atuações do Botafogo pra mim são bem melhores. Olha, pilhada bem melhores. E abriu 6 viu? agora do Palmeiras. Tem muita gente contando com essa história do Botafogo nega fogo. Eu não acredito. Você acha que não vai acontecer de novo? Não vai acontecer de novo. Eu acho que assim, quando você toma uma porrada muito forte, você tem 2 tipos de atitude. Você é entidade, você é pessoa e tal. Ou você baixa a cabeça e joga tudo pra fora, ou você aprende com o que você errou e conserta tudo pro ano que vem. Parece que o Botafogo tá nesse estágio aí. O Botafogo, ele claramente aprendeu com a derrota, com aquele... Foi um vexame, né? Foi um papelão. Foi um dos maiores vexames da história do Campeonato Brasileiro. Aí ele fez algumas correções de rota e tal. Quando teve problema de treinador, ele também fez uma troca, se acertou rápido e tá reforçando o time. Reforçando com jogadores de um nível muito bom. O garoto lá, o centroavante, é bom. Ele é mais do que fazedor de gols. Igor Jesus. Mais do que fazedor de gols, está dominando. Luiz Henrique está cada vez melhor. É um absurdo. Aí traz o Almada. E ainda perdeu o Júnior Santos, hein? Perdeu o Júnior Santos, que aí faz parte do processo. Um ou outro machuca e tal. Então esse time aí, eu acho que ele vai brigar e muito. Para tirar o título do Botafogo, alguém vai ter que jogar muito. Não foi o caso do Palmeiras no ano passado. O Palmeiras aproveitou o vacilo do Botafogo, não vinha fazendo um grande campeonato, e aí manteve a regularidade, por ser um time já com 3 anos de rodagem e tal, um time experiente. O Palmeiras foi tranquilo, porque ele também, se não ganhasse, não tinha problema. Ele estava brigando contra o adversário que estava muito à frente dele. Então o Palmeiras foi muito tranquilo. Esse ano, para ganhar do Botafogo, vai ter que jogar muita bola. Eu não acho que vai cair no colo de ninguém. Ele pode perder do Flamengo? Pode. Pode perder do Palmeiras? Pode, claro que pode. Não, ele vinha de 3 jogos sem vitória. Pois é. Ele empatou com o São Paulo aqui, ele tomou de 3 do Cruzeiro, em casa. Isso, aí foi um vareio. Empatou com o Bahia na Copa do Brasil, em casa também. Mas aí foi um vareio mesmo. Essa vitória com o Atlético foi de recuperação, de reabilitação. Porque esse jogo do Cruzeiro foi assustador. Eu falei, nossa, acho que vai virar de novo o fio. Mas não virou, não. Não virou, não. Esse jogo não... Eu acho que o Botafogo, dessa vez, para ganhar do Botafogo, vai ter que jogar bola. Vai ter que jogar muita bola. Porque o Botafogo tá jogando muito bem, né? Tá. O Botafogo, ele tá jogando muita bola. Ele tem jogadores decisivos. Vão chegar ainda mais jogadores nesse Botafogo. Então, é um Botafogo que tem que entrar como favorito junto com o Flamengo e com o Palmeiras. Porque sempre os favoritos são Flamengo e Palmeiras, mas eu acho que isso agora vai começar a mudar. Porque com o dinheiro do Textor, o Textor pela segunda vez ele faz um Botafogo competitivo. Agora tem o Cruzeiro, que com o Pedrinho vai se tornar muito competitivo. Então vai ficar mais disputada essa briga. Flamengo e Palmeiras construíram uma hegemonia. Tudo indica que essa hegemonia já a partir desse ano vai diminuir. Agora, Bruno Prado, concorda? Esse Botafogo acaba com a hegemonia, não hegemonia de títulos, porque a gente não sabe ainda se o Botafogo vai ser campeão, mas de favoritismo. Sempre se falava Flamengo ou Palmeiras. Eu acho que isso vai mudar com Botafogo e Cruzeiro no ano que vem. Ele entrou na briga, né? Ele é o candidato ao título real, né? E pelo segundo ano, isso é importante. 2 anos, pode ter um ano que um time encaixe muito bem e brigue. O Atlético Mineiro, em 21, foi campeão, né? Isso pode acontecer, mas já é o segundo ano que o Botafogo está lá em cima. E tá tendo, para poder competir com Palmeiras e Flamengo bem organizados, quem teria condição de fazer isso se organizassem? Corinthians e São Paulo teriam potencial de arrecadação, mas não estão organizados para isso. Então, é com investimento de fora. Né? O Vasco, né? O Vasco é muito forte, a torcida do Vasco é impressionante. O Botafogo com o Textor consegue, o Cruzeiro com o Pedro Lourenço pode, nos próximos anos...
Não sei qual é o tipo de investimento que o City quer fazer no Bahia, se quer botar para brigar por título, mas é só assim, ou você se organiza, e quem poderia arrecadar próximo de Flamengo e Palmeiras são esses aí, São Paulo, Corinthians, talvez Vasco, mas esses ainda estão bem longe. Zé. Eu acho que o Botafogo, pelo que o Textor está mostrando esse ano, eu acho que ele tem condição realmente de, nos próximos anos, seguir brigando ali na frente do Campeonato Brasileiro. Ele está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Pode brigar, tem o jogo da volta contra o Bahia, na Copa do Brasil ainda, ou Libertadores. Acho que segue. O time é muito forte do Botafogo, é um time muito bem montado. Me parece que acertou na contratação do treinador também. E se não der esse ano, se seguir com essa mesma visão, ele vai continuar brigando o ano que vem, depois. Assim, tem investidor com grana suficiente para manter o Botafogo brigando em cima. E se continuar do jeito que está, mais cedo ou mais tarde ele ganha título. Não resta eu coloco o Cruzeiro nessa também, tá? O Cruzeiro do Pedro Lourenço, eu acho que vai ser time aí, além do Atlético Mineiro, claro, né? Que tá decepcionando no Campeonato Brasileiro, mas no mata-mata, a Libertadores para o Atlético Mineiro tem uma tabela excelente. Você conhece bem o novo dono do Cruzeiro, né? O Pedro. Não, eu conheço o filho, a família, eu sei ele não. A parada é mesmo, não é uma coisa assim para investir, ter lucro e vender. Não, então, ele é fanático. Então, é uma coisa... Ele é muito cruzeiro. Esse tipo de coisa... O Cruzeiro, surpreendentemente, já cresceu, o que é muito difícil, né? Você chegar a investir, demora um pouquinho para a coisa se ajeitar, para coisa... O próprio, até o Bragantino demorou para dar uma azeitada e tal. Beleza. O Bahia está com dificuldade, ainda dá uma oscilada. O Cruzeiro não, ele já começou a subir. Ele começou a ganhar antes dos reforços chegarem, já estava ganhando. Exatamente, ele começou a subir. Se for uma coisa com consistência, continuar colocando nesse nível, ora, vai embora. A coisa anda. No Brasil, você não precisa ser tão bem organizado assim. Basta se você for minimamente organizado, com a força das torcidas e com... O pessoal voltou a gostar de futebol, a apoiar, a ficar em cima e tal. Ora, o retorno é muito rápido e você consegue brigar sim. A prova disso é o Botafogo. Gente, o Botafogo antes do Textor, que é uma figura que também não é nada, né, elogiável, mas antes dele, o Botafogo brigava para não cair. Tava virando chacota. Agora tá lá em cima. O ano passado brincaram, gozaram e tal, tá de novo aí. E ele vai acabar ganhando. E o Cruzeiro a mesma coisa. O Cruzeiro tava lá embaixo, não saía. Veio. Pô, o Cruzeiro esse ano, você olha o Cruzeiro jogar, esse jogo que o Zé citou, Cruzeiro e Botafogo, para mim é o melhor jogo do campeonato. Só que por um lado só. O time do Cruzeiro, meu Deus do céu, arrebentou com o Botafogo. Foi um negócio impressionante. E um time desse vai acabar brigando. Ele tá ali em cima. E os outros ficam pedalando, ficam ali, não saem do lugar. E o bom que sai... O pessoal pode virar a espanholização do futebol brasileiro com dois times, Palmeiras e Flamengo. O Atlético Mineiro já brigou ali na frente, pode voltar a brigar, né? Não tá dando certo ainda, estão reclamando do treinador, mas tem investimento. Aí o Cruzeiro tá crescendo, o Botafogo tá aí brigando. Se o Vasco acertar nessa venda, né, na próxima venda da SAF do Vasco, se acertar, pode ser mais um. Daqui a pouco, ao invés de disputa entre dois, poderemos ter 5, 6 times brigando, o que será muito bom.